Não são pregações sequenciadas, mas eu tenho tentado dar uma lógica a essa sequência, né? Durante o mês de aniversário da igreja, nós estamos comemorando nosso primeiro ano de igreja organizada. Nós trabalhamos um tema definido, é um tema do ano inteiro. A Igreja de Cristo vai ser exposto agora, durante esse mês, em seguida nas escolas bíblicas dominical, por meio do livro A Igreja de Cristo, e, por fim, em novembro, na conferência dos puritanos. Então, hoje, nós vamos abrir a palavra do Senhor, no livro de Atos, capítulo 13, versículos de 1 a 4. Atos 13, verso de 1 ao verso 4. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, ou sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pelo Espírito, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Amém. Vamos orar para a Senhor, nós queremos dar graças a Ti, porque o Senhor nos preservou a Tua palavra. Mas não só ela, o Senhor nos deu a alegria de podermos, amanhã do Teu dia, Senhor, aprender mais da exposição fiel do texto bíblico. Suplicamos que o Senhor nos ajude, Senhor, a entender as verdades dessa narrativa. Que possamos ser edificados, exortados e orientados pela Tua palavra. Cumpre o Teu propósito em nosso meio, por meio do servo Teu escolhido. Ensina-nos para que a nossa vida reflita a maravilha do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como nós vamos entender o propósito de Deus em relação às missões? Como o Evangelho vai se expandir? Como a igreja vai alcançar novos lugares? Como o povo de Deus vai avançar com a pregação da palavra? Como é que isso vai se dar? O evangelicalismo, especialmente o evangelicalismo brasileiro, ele tem em sua característica, na sua própria natureza, algumas tendências que são estranhas quando se pensa em algum tema como esse, por exemplo. Porque o modismo parece que toma conta da igreja. A igreja passa a ter um tema para viver. A igreja acha que, a partir de agora, a função dela é fazer missões. E não que não seja, mas a questão é que denominações inteiras passam a ser pautadas simplesmente na ânsia, na angústia, eu diria até, em fazer missões. Ora, mas essa é uma ordem do Senhor, inclusive do Senhor Jesus Cristo. Mas é lógico que é orientação do Senhor, mas não só orientação, é mandamento. A igreja precisa cumprir a ordem do Senhor. A questão é, a ordem, ela não está dissociada do modo. Ou seja, não é uma ordem e façam como vocês querem. É uma ordem que ela é delimitada, inclusive, na sua forma. Eu não vou fazer missões do jeito que eu quero. Eu vou fazer como Deus manda. Eu vou entender qual é o propósito de Deus nas missões, mas não só isso, eu vou entender qual é o formato bíblico de fazer missões. Porque se é assim no culto, não é um culto segundo o coração humano, mas segundo é prescrito, há uma ordem: adorem. Mas como? É o segundo mandamento.
vai me dizer como adorar o Senhor, porque eu não posso adorar segundo o meu coração. Ora, eu sou convocado a orar, mas eu não vou orar da maneira que eu acho que devo orar, eu não vou criar uma estrutura de oração, porque o nosso Redentor tem uma estrutura. Mateus capítulo 6, a oração dominical. Deus não se preocupa simplesmente com a ordem, Ele se preocupa também com a forma. Então eu não vou fazer missões como eu quero, eu vou fazer missões como Deus me ensina. Embora a igreja de hoje tenha essa dificuldade, compreender a soberania do Senhor, em enviar, em dizer como se deve ir, a igreja primitiva, ela se submetia tanto ao envio, como à forma do envio. A narrativa de Atos capítulo 13, ela vai demarcar um momento específico onde a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela vai entrar na última fase do livro de Atos. Eles já alcançaram Jerusalém, Atos capítulo 2, o Espírito desceu e Jerusalém foi alcançada. Eles já alcançaram a região da Judéia, os capítulos seguintes, o Espírito desce também na região da Judéia. Na semana passada, os irmãos viram, Atos capítulo 8, o Espírito Santo descendo em Samaria. Então, vocês vão ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, em Samaria, mas falta ainda os confins da terra. Como é que vai se dar o avanço do Evangelho aos confins da terra? Então, Atos capítulo 13 vai nos ensinar isso, porque é esse texto que delimita o início da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Como é que eu posso entender o contexto dessa viagem? Como é que o Espírito Santo, já que nós definimos que esses são os atos dos apóstolos, ou os atos de Deus, os atos do Espírito Santo, por meio dos apóstolos, como é que o Espírito Santo dirigiu a igreja até os confins da terra? Aqui nós vemos claramente, no capítulo 13, verso 1, que havia uma igreja em Antioquia. Essa é a informação inicial do texto. Havia uma igreja em Antioquia. Antioquia, um lugar de gentios, um lugar que já estava longe de Jerusalém, longe da Judéia e longe de Samaria. Como é que essas pessoas chegam aqui? Por favor, Atos capítulo 11, volte comigo um pouco, para que nós possamos entender o contexto. Atos 9, Atos 10 demarca o momento onde o Evangelho vai chegar aos gentios pela primeira vez, quando Pedro ele recebe uma revelação divina por meio de sonho, e ele vai até a casa de Cornélio, e ali ele percebe que o Espírito Santo de Deus, assim como desceu para os judeus, também desceu para os gentios. Então a ideia desse homem no final do capítulo 10, veja, verso 47, ele diz assim: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, veja, nós os judeus, receberam o Espírito Santo e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Pedro entendeu com a conversão de Cornélio que o Evangelho estava avançando, mas o Evangelho não era particular dos judeus, mas também dos gentios, porque agora o Espírito Santo de Deus, como desceu em Pentecostes, como desceu na Judéia, agora desce também no meio dos gentios. Os gentios foram alcançados pelo mesmo privilégio dos judeus. A questão é, como é que a igreja vai encarar essa nova verdade? Como é que ela vai lidar com a afirmativa de Pedro de que o Evangelho precisa avançar, porque não é particular dos judeus? Entra o capítulo número 11, verso 19, por favor. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Veja, capítulo 13 diz que já havia uma igreja em Antioquia. Mas como a igreja chegou a Antioquia?
Aqui está revelado por Lucas, por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalhar. Tribulação é bênção. Perseguição é algo que vem de Deus, ou que vem do inimigo. Veja, nos atos do Espírito Santo, por meio dos apóstolos, a perseguição é uma bênção de Deus. Porque, mesmo sabendo que o Evangelho precisava avançar, eles continuavam ainda circunscritos àquela pequena faixa de terra. Então, o que é que Deus vai fazer para que o Evangelho cresça? Ele espalha o povo. Mas qual é o meio para espalhar o povo? Ele dispersa o povo por meio de tribulação e perseguição. E aí a igreja ela vai alcançar outras localidades. Veja a descrição. Eles vão para a Fenícia, outros vão para Chipre e outros vão para Antioquia. Qual é a evidência disso? Qual é a cena que demarca essa dispersão? Por conta da morte de Estevão. Atos capítulo 7. Quando Estevão é morto, ele faz uma teologia bíblica perfeita, né, de como, desde o Antigo Testamento, aquilo que estava acontecendo no mundo já havia sido predito. Estevão morre, e o que é que acontece com a igreja? A igreja ela passa a se espalhar na terra. O Evangelho começa a ser pregado. Será que era pregado para todos? Veja. Não anunciando a ninguém a palavra, final do verso 19, senão somente aos judeus. Os irmãos tiveram dificuldade de fazer o verdadeiro proselitismo, né? de buscar evangelizar aqueles que não criam entre os gentios. Mas eles anunciavam o evangelho simplesmente aos judeus. Um erro de concepção dos primeiros irmãos. Eles entenderam que precisavam pregar, mas eles pregaram só aos judeus. E aí, como é que Deus vai fazer para que esse evangelho se expanda também para os gentios? Como é que Deus faz missões? Veja, continue, verso número 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Há um grupo que sai de Chipre e de Cirene vai para Antioquia. Antioquia vai passar a ser, irmãos, um ponto estratégico da igreja. A igreja ela vai se expandir a partir de Antioquia. Mas como é que Deus faz isso? Irmãos de outra igreja, eles vão para aquela cidade e começam a pregar. Não só aos judeus, mas Antioquia é o ponto onde o evangelho vai começar a ser pregado em massa aos de fala grega. Outros povos vão sendo alcançados por meio da tribulação. E o que é que faz que essa igreja cresça? Não é estratégia humana, não é o que o homem pensa, nem como ele delimita a obra do Senhor. Veja, verso número 21, a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram. O evangelho é pregado, mas o que faz diferença na pregação, para a expansão do bem, não é o argumento do pregador, não é simplesmente a sua oratória, mas é a mão de Deus sobre a igreja. Então, em Antioquia, a mão de Deus estava sobre aqueles pregadores, e a igreja crescia. Não precisaram fazer um evento evangelístico para isso. Uma cruzada, um congresso, absolutamente nada. Mas o que é que os irmãos faziam em Antioquia para a igreja crescer? Anunciavam o evangelho. E a mão de Deus dirigia os irmãos. Verso 22 diz assim: a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Aqui, irmãos, vocês vão entender porque Barnabé vai ser citado em Atos capítulo 13, verso 1. Porque Barnabé, ele fazia parte da igreja de Jerusalém. E ele é enviado a Antioquia para conferir o que acontecia naquela cidade. Como em Samaria, Atos capítulo 8, foram enviados 2 apóstolos para perceber o que havia naquela região. Quando o Espírito desceu, agora a igreja avançou, os irmãos de Jerusalém ficam sabendo, eles vão lá conferir o que está acontecendo em Antioquia.
Antioquia. E Barnabé acaba sendo enviado para lá, para ajudar na plantação daquela nova igreja. Verso 13 diz assim: tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era bom, cheio do Espírito Santo, era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Irmão, lá você vai ver naquela mesma lista Barnabé e Saulo. Aqui ainda com o nome judeu. Por que Barnabé vai buscar Saulo? Porque certamente o trabalho em Antioquia é um trabalho muito promissor, um trabalho complexo, um trabalho de uma igreja que crescia a olhos vistos. Então não era possível um único pastor pregar para todas aquelas pessoas. Uma cidade inteira precisava de mais pastores. Então ele vai até Saulo, porque ele sabia que em Tarso havia um homem capacitado para isso. E aí entenda, Saulo, ele simplesmente não foi chamado do dia para a noite por Barnabé. Deus já havia chamado. Atos capítulo 9, volta um pouco. Atos 9, verso número 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Assim Saulo foi alcançado. Veja, pois eu lhe mostrarei quando lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrando na casa e pôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E é exatamente a mesma definição que é dada a Barnabé. Homem bom e cheio do Espírito Santo. Deus começa a providenciar para a igreja de Antioquia pastores que são homens bons e cheios do Espírito Santo. Ele convocou Paulo e ele convocou Barnabé. Então, quando esses homens chegam a Antioquia, volte por favor comigo para Atos capítulo 13, a definição que é dada aqui é: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Certamente, irmãos, aqui há uma delimitação de dois ofícios da igreja neotestamentária: profetas e mestres. Alguns vão dizer, irmãos, que profetas e mestres têm o mesmo sentido, mas é estranho dizer isso, né? Porque o narrador faz uma diferenciação profetas e mestres. E há uma diferenciação clara na teologia bíblica do ofício do profeta para o ofício do mestre. O profeta é aquele que traz a revelação de Deus. É aquele que fala a revelação dada pelo Senhor. Ele é o intermediário entre Deus e os homens nesse sentido. Ele que traz a palavra. Os irmãos lembram ainda em Êxodo que quando Deus queria falar ao povo, ele falava por meio de Moisés. Moisés era profeta de Deus. E aí, irmãos, o falso entendimento da profecia é que o profeta é aquele que é o adivinho, né? Prognosticador. Essa é uma percepção errônea, né? Equivocada do ofício de profeta. Porque o profeta não é aquele que adivinha aquilo que vai acontecer, né? Ele não é o que fala antecipadamente, né? O pastor Paulo, por exemplo, diz assim: ele é profeta, ele não é prefeta. Porque prefeta é o que fala antes, né? Ele vai adivinhar, mas ele é profeta. Ele vai falar aquilo que Deus mandou. Terminologicamente é equivocada essa afirmação. Então nós temos o profeta, é aquele que revela a vontade de Deus, e ao mesmo tempo nós temos o mestre, profetas e mestres. Quem são os mestres? Os mestres são aqueles pastores que vão ensinar a palavra do Senhor. Eles são os mestres, porque, e aí a palavra lá no grego, né, que dá a ideia de didática, né, a didascalia, ele vai ensinar o que está escrito. O profeta traz a revelação e o mestre ensina. Como é que esses dois ofícios se devem na igreja do Senhor no Novo Testamento? Por favor, Paulo nos ensina isso, Efésios capítulo 3. Efésios 3, verso número
5. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens como agora. Foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Entende, irmão? Agora, a ideia do apóstolo Paulo é explicar como é que se dá a igreja, como é que a igreja foi organizada. Como é que essa igreja foi organizada? Com apóstolos e profetas. Mas ele faz uma demarcação de tempo. Veja, ainda no verso número 5. Ao qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens como agora. Ou seja, aqui é uma demarcação antes e agora. O que é antes? O Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento. E agora? Os profetas do Novo Testamento. Alguns comentaristas vão dizer que apóstolos e profetas, aqui Paulo está dizendo, os apóstolos do Novo Testamento e os profetas do Antigo, tentando fazer uma dissociação da profecia do Novo para a profecia do Antigo. Isso não há nem mesmo um apoio gramatical, porque se fosse cronologia, ou seja, se fosse uma sequência de tempo, ele diria primeiro profeta, depois apóstolo. Mas é o que Paulo diz aqui, apóstolo e profeta. Agora, a igreja do Novo Testamento ela tem apóstolos e tem profetas. Verso número 11 do capítulo 4 vai mais uma vez demarcar esse ensino paulino. E ele mesmo, falando de Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Agora, aquele ofício mencionado lá em Atos 13 aparece aqui de novo. Com uma palavra mais, pastores e mestres. E aqui eu não devo entender que são dois ofícios, mas é o mesmo ofício tratado de maneira distinta, de função distinta. O pastor, que pastoreia, que orienta o rebanho. Mas como é que ele orienta? Não é com aquilo que ele pensa. Ele orienta porque ele é mestre. Ele ensina. Ele abre o texto e fala o que o texto diz, aplicando à igreja. Mas aqui tem também outro ofício que não foi mencionado, né? Evangelista. Esses três primeiros ofícios, eles são temporários. Apóstolos, nós só temos os 12. Historicamente, a igreja nunca mais teve apóstolos. Nós não temos mais profetas, porque se o conceito de profeta é aquele que traz a revelação do Senhor, o cânon se fechando, né? a Bíblia estando pronta, não há mais necessidade de nova profecia. Então, esse ofício ele se perde com o tempo. A igreja não tem mais esse profeta, não tem mais evangelista, porque era um ofício ligado ao ofício do apóstolo. Perdendo-se o apóstolo, perde também o evangelista. O que sobra? Nós temos hoje pastores que são mestres. Pastores e mestres. E em outra ocasião, 1 Timóteo capítulo 3, ou ainda Atos 6, como nós vimos na semana passada, nós temos também a instituição dos diáconos. Aqueles que ensinam, pastores e mestres, e aqueles que servem, os diáconos. Assim, a igreja do Senhor é organizada. Quais são os ofícios? Pastores e mestres e diáconos. Voltem agora comigo para Atos 13, mais uma vez. E vamos ver quem são esses homens que estão trabalhando na igreja de Antioquia. A lista ela começa por Barnabé. Quem é Barnabé? Barnabé foi um homem enviado por Deus, por meio do Espírito Santo. Veio lá de Chipre, um homem de outra localidade que é enviado para Antioquia. Veio da igreja de Jerusalém, primeiramente. Ele trabalhava lá e é enviado para a igreja de Antioquia. Ele vai organizar inicialmente essa igreja. É um homem que o texto bíblico diz que tinha um espírito devoto, porque ele entrega todas as suas posses diante dos apóstolos e passa a servir ao Senhor. Ele é um homem cheio do Espírito e um homem bom. Essa é a definição da Escritura quando fala de Barnabé. Então, tem primeiro Barnabé, um homem dessa natureza. Mas ainda tem Simeão, por sobrenome Níger. Quem é esse homem? Por quê? Porque ele tem esse sobrenome Níger. E aí eu tenho que entender, irmãos, primeiro, ele fala Simeão e dá o sobrenome para diferenciar, por exemplo, de Simão, Pedro.
entender como o sobrenome de Níger. Níger não é um sobrenome apenas, né? Não é o segundo nome de uma pessoa, mas é uma palavra em latim que quer dizer negro. Então, Níger nós podemos pensar no norte da África. Esse homem, ele foi caracterizado pela cor da sua pele. Ele era negro. Então, Simeão, um negro. Você tem Barnabé, um homem que veio de Jerusalém, né, um judeu. Você tem um homem negro. E você tem agora mais um homem, Lúcio de Cirene. Alguns estudiosos vão dizer que Lúcio é o próprio Lucas. E Lucas tem essa característica, ele está narrando a história, mas muitas vezes ele narra em terceira pessoa. Ele não se inclui, ele cita o nome dele. Não posso afirmar se realmente aqui é Lucas, né, mas é um homem de Cirene. Então você tem agora outra região sendo contemplada. Depois você tem na lista Manaém, Colasso e Herodes. O que quer ser Colasso de alguém? Colasso, né, algumas traduções já traz a identificação que alguém foi criado com Herodes. Ele foi criado na casa de Herodes, talvez como um irmão de criação de Herodes, o tetrarca, né, um grande homem da época. E me parece, irmãos, que aqui há uma semelhança entre esse homem, Manaém, e o próprio Moisés. Lembra-se, Moisés foi criado como filho da filha de Faraó. E ele foi criado no palácio de Faraó. Então, o que aconteceu? Moisés, quando cresce, né, quando ele vira um homem, e a interpretação do Novo Testamento, o autor sempre diz, que ele tendo tudo, ele sendo criado no palácio, ele preferiu não ser conhecido como filho da filha de Faraó para sofrer por conta do Evangelho. Esse homem aqui foi criado com Herodes. Mas ele preferiu sofrer as dificuldades do Evangelho do que ser identificado como um homem criado com os ímpios. E ele preferiu a igreja do que o mundo. Ele preferiu as glórias do Evangelho, com todas as suas dificuldades, do que viver a parte de cima. Então eu tenho aqui Barnabé, um judeu, vem de Jerusalém. Eu tenho Lúcio, homem de Cirene. Eu tenho Simeão, negro. E por fim, agora eu tenho Saulo. Quem é Saulo? Saulo foi um homem que passou a vida inteira perseguindo a igreja. E era um judeu de uma estirpe diferenciada. Ele era fariseu de fariseus, como a carta que ele escreve à igreja de Filipe nos ensina. Ele era da tribo de Benjamim, uma das tribos privilegiadas de Israel. Se alguém poderia se gloriar na carne, Paulo, muito mais. Mas ele preferiu ser contado entre esses homens. Ser contado como nada para viver na igreja do Senhor Jesus Cristo. Qual é a verdade que é estabelecida aqui por meio dessa lista? Aqui, irmãos, você percebe como a igreja do Senhor Jesus Cristo ela é formada. A diversidade, a multiplicidade da igreja de Cristo. Você tem rico, você tem pobre, você tem branco, você tem negro, você tem homem, você tem mulher, você tem velho, você tem novo, você tem absolutamente todas as classes sociais reunidas aqui. E quando vocês se sentam, não há mais doutor, não há mais senhor, não há mais nada. Vocês se tratam como irmãos. Porque assim tem que ser. Não é a diversidade do mundo. Acusam a igreja de não ser uma igreja que ama a diversidade. Nós amamos a diversidade bíblica. Mas não vamos amar a diversidade do mundo que diz que uma família é formada por 2 homens ou 2 mulheres. Não há essa possibilidade, porque não foi revelada assim. Não há uma terceira possibilidade. A igreja era feita de homens e mulheres, sejam eles velhos ou novos, pretos ou brancos, ricos ou pobres. Mas é essa diversidade que foi revelada.
é a natureza da igreja do Senhor Jesus Cristo. E a igreja, irmãos, precisa entender essa verdade e saber conviver entre os irmãos com essas diferenças. Nós não somos iguais, não. Olha, você pode perceber à sua volta, quem está do seu lado não é igual a você. Talvez seja um pouco mais rico, um pouco mais pobre, um pouco mais alto, um pouco mais baixo, mas você chama de irmão. Porque quando você chegar no céu, com o corpo glorificado, você não vai ver mais essa diferença. Então nós precisamos aprender a viver nessa diversidade da igreja hoje. Eu não posso, irmãos, invejar porque o meu irmão tem mais ou menos que ele. Isso não vai importar. Eu não vou invejar se profissionalmente ele está crescendo, não. Eu vou me alegrar. Eu não vou achar porque um irmão chegou na igreja e ele não tem esse nível de instrução que ele não pode participar da nossa igreja. Isso não existe na igreja de Deus. Tanto faz ser doutor, pós-doutor, o seu mendigo que vai passando ali na porta. Quando se converte ao Senhor, quando é restaurado, ele faz parte da igreja de Deus. Um judeu, é um negro, é um mestre e é um homem simples. Homens e mulheres, crianças e idosos, compõem a igreja do Senhor. Assim a igreja vai crescendo. Então, o que o texto diz em seguida, no verso 2, é: e servindo eles, veja, a diversidade da igreja, ela se une e eles vão servir juntos. Eles ao Senhor, a igreja servindo ao Senhor. Não é particular esse serviço. E a palavra aqui usada, né, é liturgia, é a palavra que vai dar a ideia de liturgia, de serviço. Eles vão cultuar, eles vão adorar juntos. É aqui, meu irmão, que você precisa aprender com a Escritura o que é ser igreja. Não é igreja, não é alguém que em casa sozinho lê a Bíblia. Não é alguém que simplesmente confia em Deus, né? Que tem fé em Deus. Porque o diabo tem, não apenas fé, tem certeza, e ele tem e treme diante do Senhor, e mesmo assim mora no inferno. Então a questão aqui, irmãos, é viver no corpo de Cristo. Servindo eles. A importância da igreja local, a importância da sua igreja. Como é que nós devemos ver isso aqui? Nós não devemos ver um prédio, porque pode ser que um dia ou outro nós mudemos daqui. Precisa entender a igreja. O que é essa igreja? Os irmãos que se reúnem aqui. Quem são os irmãos? Diferentes. Mas quando nós nos unimos, nós somos um. Se nós nos dispersarmos, nós não somos mais ninguém. Porque não há igreja dispersa no sentido de um não estar num lugar sozinho. Precisa aprender a importância da igreja local. Porque a igreja local é minha mãe. Não importa o lugar onde ela está, mas ela é minha mãe. Como é que eu sei disso? O que é uma mãe? Uma mãe, primeiro, é aquele que gera. Os irmãos aqui foram gerados na palavra. Onde é que você aprende a palavra? É na igreja do Senhor. Então, o lugar onde você aprende a palavra de Deus é o lugar onde você serve. Porque você foi gerado ali. E você não foi só gerado ali. A sua mãe, ela lhe deu as primeiras gotas de leite. Ela lhe amamentou. Ela lhe cuidou, ela lhe ensinou a falar. Então, você vai aprendendo na igreja como ela é assim. Ela vai lhe gerando, ela vai lhe amamentando. Você ainda é novo, então ela lhe dá um alimento ainda não sólido para que você vá crescendo. Aí você ganha corpo. Aí quando você está forte, você começa a falar da sua mãe.
você começa a ver o defeito da sua mãe. Então minha mãe, aquela que me deu tudo, agora ela tem esse problema, tem esse problema. Mas é minha mãe. Eu não posso falar mal daquela que me gerou. Que do mandamento me ensina isso. Eu preciso cuidar da igreja como sendo minha mãe. Como é que eu cuido da minha mãe? Eu vou honrá-la. A minha vida é para honrar a minha mãe. Então o meu trabalho é para sustentar a minha mãe. Então o emprego que eu tenho hoje é porque a minha mãe me gerou em Cristo e eu consegui por meio da providência. A minha mãe, eu vou honrar a minha mãe com o meu trabalho. A família que eu tenho hoje só é possível porque primeiro a minha mãe me ensinou como formar uma família com o Senhor Jesus. Então quando eu aprendi todas as coisas que agora eu posso viver, eu não vou abrir a minha boca para falar mal da minha mãe. Eu vou honrá-la. Eu vou amá-la. Eu vou cuidar dela. Eu vou encobrir até muitos dos seus defeitos para que os ímpios, para que aqueles filhos lá de fora, eles não vejam. Os filhos da desobediência não vão ver os defeitos da minha mãe. Porque foi ela que me gerou. É ela que cuida de mim. Vou honrar a minha mãe. Então vou servir na igreja local. A igreja local. Vou amar. Eu não fico cuidando toda hora da igreja. Eu fico na minha igreja. Eu amo aquela que me gerou, que cuida de mim. E aí o texto ainda diz assim. E servindo eles. Veja, o conceito agora do serviço, do culto, não é mais um culto como do Antigo Testamento. A progressão da revelação ela me diz isso. Porque a palavra é a mesma que a tradução grega, lá da Septuaginta do hebraico para o grego, diz quando trata do culto da antiga aliança, onde os sacerdotes que entravam no Santo dos Santos, que tomavam conta do culto. Agora não, a igreja, veja, servindo eles. É o sacerdócio universal dos santos. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 diz isso. Nós somos sacerdócio real, nação eleita, povo de propriedade exclusiva do Senhor. A igreja agora, ela pode se chegar diante do Senhor. Então eu não vou só honrá-la, eu vou ter a alegria de servir todo dia do Senhor. Porque eu vou me lembrar que esse era o objetivo de Deus com a progressão da revelação. Porque os irmãos da antiga aliança não tinham tanta clareza nesse culto. Mas Deus me deu. Você se senta e fica diante do Senhor por meio de Cristo. Como é que eu vou rejeitar essa obra? Como é que eu não vou servir a Deus no dia do Senhor? Porque eu não vou me programar isso. Mas não só isso, irmãos. Aqui o objetivo da narrativa de Atos 13 é falar sobre missões. É dizer que essa igreja que se reunia, que cultuava junto, ela iria emanar uma outra igreja. Mas onde é que isso vai acontecer? Como é que Deus vai fazer o evangelho progredir? No meio do culto. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, quando fala da grande comissão, ele é entendido da maneira inversa da intenção original do autor. Porque diz assim: ide fazer discípulos de todas as nações. Então as pessoas entendem que eu preciso ir, ou seja, ali o objetivo do texto, quando a igreja é comissionada, é o objetivo de ir. Mas o verbo principal, irmão, não é ir, o verbo principal é fazer discípulos. Mas como é que eu faço discípulos? Quando a igreja se reúne
e há ensinamento da palavra pelos pastores e mestres. E foi aqui que aconteceu. Quando a igreja se reunia, quando a igreja cultuava, quando a palavra era pregada, os irmãos adoravam ao Senhor, porque esse é o propósito último, ou primeiro, em outro sentido, da igreja do Senhor. Não é fazer missões, inicialmente. Primeiro é adorar a Deus. No meio da adoração, então o Espírito Santo diz: separe agora Paulo e Barnabé. A confusão é primeiro fazer missões e depois ensinar. Mas não é essa a intenção do Espírito Santo. Enquanto o povo servia, enquanto a igreja cultuava, aí o Espírito disse: agora vocês vão fazer missões. Vocês aprenderam quem eu sou. Vocês aprenderam a me cultuar. Agora vocês vão ensinar os outros. Agora façam discípulos. Façam discípulos. E não é uma opção. Olha o texto. Veja como é que o verbo está sendo dito. Quando o Espírito fala: separai-me. Aqui há um imperativo do Espírito Santo. Vocês vão me separar, Paulo e Barnabé. Mas o final do versículo diz: para a obra que os tenho chamado. E aí, irmãos, a indicação do verbo é a outra. É porque a obra que foi chamada não foi chamada naquela hora. Eles já haviam sido chamados. Paulo já havia sido comissionado. Barnabé já havia sido comissionado e levado a Antioquia. Mas aquilo que foi dado na eternidade vai se cumprir no tempo e no espaço. Não, veja só. Não há confusão aqui. Deus separou da eternidade. Mas onde é que vai acontecer? No meio do culto, um profeta se levantou e disse: o Espírito Santo está dizendo: separai-me Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. E aí a igreja os despede. Verso seguinte: então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediu. Os irmãos entenderam a ordem do Espírito Santo e eles não resistiram à obra do Espírito Santo. Ora, se Deus está mandando, não vamos resistir. E aí a ideia de despedir aqui não é simplesmente de dar a Deus, mas é de liberar os irmãos. Não é só liberar, é liberar no sentido de que vocês vão por nós. E aí vem a imposição de mãos também nesse sentido. Vocês vão fazer missões por essa igreja. De onde é que começou? De onde veio, onde vieram esses homens para a missão? Eles eram homens bons e cheios do Espírito Santo, vocacionados e ordenados. E agora eles surgem do meio da igreja local. Não é a agência missionária, não é a junta de missões, é a igreja local que envia. Os novos líderes, eles vão brotando da igreja. A igreja vai vendo ali tem um diácono, ela vê ali tem um presbítero. Mas não tem uma terceira via de ofício, né? Pastor, diácono e missionário. Não. O pastor que servia na igreja local, ele é separado pelo Espírito para fazer missões. Não há esse ofício de missionário na igreja. Por favor, em lugar nenhum da Escritura. Mas é um pastor que é mestre, é separado para fazer missões. E aí ele vai cumprir aquilo que o Senhor mandou. E a igreja o despede, irmãos. E veja, ela vai acompanhar o trabalho dos irmãos. Ele não simplesmente diz assim: então vão com Deus. Não é assim. Porque esse capítulo 13 ele está proporcionalmente ligado com Gálatas, com a carta aos Gálatas. Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, ele escreve entre o capítulo 13 de Atos e o capítulo 15, quando há aquele concílio para discutir questões sobre os judaizantes, que é um tema tratado em Gálatas. Ou seja, Paulo sai aqui e ele vai, juntamente com Barnabé, a muitas regiões, inclusive a Galácia, e vai começar a plantar a igreja nesses lugares. Então, eles foram enviados pela igreja, e a igreja ficava sabendo o que acontecia. Né? Em muitas ocasiões, Paulo disse que estava sendo
sustentado pelos irmãos. Então veja, fazer missões não é simplesmente despedir os irmãos e dizer vá com Deus. Sem estrutura, sem condição financeira, sem suporte de oração. A igreja ela ficou em Antioquia e ela orava pelos seus missionários. Ela sustentava os seus missionários. E ela queria saber o que acontecia com os seus missionários. Esse é o sentido de despedir. Eu vou despedir, mas ao mesmo tempo eles impõem a mão, como que diz. Vocês vão por nós, mas nós vamos estar com vocês. Essa é a beleza desse versículo. E aí, irmãos, vem a atenção de quem enviou quem. Né? Quem foi que enviou quem? Veja, o verso número 3 diz assim: então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Quem os despediram? Ele fala aqui da igreja, né? Especialmente dos líderes da igreja que despediram esses irmãos. Mas veja o que é que diz o verso 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo. Ora, não foi a igreja que enviou. Como é que a igreja envia? Em seguida, o texto diz que foi o Espírito Santo. Porque não há diferença nisso. Quando eu levanto um pastor, quando eu levanto o pregador da palavra, e você olha e você diz assim, mas graças a Deus, porque o pastor tal deu oportunidade ao irmão, apoiou o irmão, orientou o irmão, a igreja percebeu, enviou para o seminário e hoje ele é pastor. Aí você diz, foi a igreja que fez tudo isso. Mas ao mesmo tempo você tem consciência, né? Você como crente sabe que tudo isso foi guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então quem enviou quem? O Espírito Santo enviou, mas foi a igreja que confirmou. E aí, irmãos, uma questão aqui, né? Porque foi por imposição de mãos. Então eu preciso entender que esses irmãos, eles não tinham uma vocação interna simplesmente. Eles se sentiram chamados, mas não foi só isso. O chamado interno, aquele que é vocacionado, ele é confirmado pela igreja por meio de um concílio e é confirmado pelo Espírito Santo. Ou seja, a vocação interna, a vocação externa e a vocação divina. Assim se dá a vocação de um oficial. Ele tem certeza que foi chamado para aquilo. A igreja percebe que ele foi chamado para aquilo. E Deus separa e envia. É tão difícil entendermos quando a gente vê pastores que dizem ter dificuldade com pregação. Minha área não é pregação. Isso é o quê, pelo amor de Deus? Mas se você não tem a habilidade de fazer aquilo que você foi chamado para fazer, ser pastor e mestre, então eu não entendo o que ofício é esse. Deus não pode convocar alguém, não pode chamar alguém que não capacitar. É lógico que ele capacita. Quando ele chama um diácono, aquela pessoa, ela é visivelmente alguém que ama o serviço, alguém que é humilde, alguém que é cheio do Espírito Santo e alguém que quer cuidar da igreja do Senhor. Então, não pode haver essa dissociação. Por outro lado, não pode ser simplesmente a vocação interna, porque aí há algo muito estranho. Como é que e isso acontece muito, né? O indivíduo, ele diz, eu sou vocacionado, eu vou para um seminário. Né? E a igreja não vê. Ninguém vê. O irmão não tem. O irmão não tem vocação. Ninguém vê isso. Quem vai confirmar? É o conselho. Ele vai para o conselho, ele se coloca como aspirante a candidato. Né? Ele quer ser isso. E o conselho diz, não, irmão, nós não vemos a sua vocação para esse ofício. Aí muitos se rebelam, saem da igreja, brigam com os pastores, e aí vão se intitular, né? Abrem, né? Alugam um espaço e vão se intitular pastores. Né? Eles se auto-intitularam pastores, eles se auto-ordenaram. Eles vão chamar algumas pessoas e aí começou a igreja. Começou a igreja como? Sem autoridade dada por Deus, sem imposição de mãos, sem reconhecimento de vocação. Isso não é missão, irmãos. Não é fazer missão do jeito que eu quero. É fazer missão do jeito que a Escritura me ensina. É a igreja que vai reconhecer que o Espírito Santo separou
determinado homem para aquela obra. E aí há uma última verdade nesse texto aqui que nós podemos entender. Os irmãos estavam no culto, né? Verso 2, mas especialmente quando o Espírito Santo fala e diz que vai separar homens para aquela obra, Paulo e Barnabé, certamente, eu não tenho dificuldade nenhuma em pensar nisso, a igreja se angustiou. Você imagina, você perder, você tinha o apóstolo Paulo e Barnabé como seus pastores, pregadores do evangelho naquela igreja. E o Espírito Santo dizer, mas agora eu não quero esses homens mais aqui. E a igreja se mostra submissa e despede aqueles irmãos, mas com um coração contundido. Como é que a igreja vai saber lidar com uma situação de perda como essa? Como é que a igreja vai saber discutir problemas sérios na comunidade? Então os irmãos estavam servindo ao Senhor, eles estão jejuando, verso 3, e orando. Eles jejuam e oram. A nossa vida devocional, irmãos, ela vai falar muito sobre os nossos objetivos de vida, ou sobre como nós tratamos as decisões da nossa vida. Porque é muito fácil, na hora da angústia, né, eu começar a tentar dar o meu próprio jeito para resolver a questão. Então eu tenho um problema na justiça, a primeira coisa que eu faço é investigar todas as possibilidades. E, antes de mais nada, eu vou ler tudo que é possível na internet. Eu pego a Constituição e vou tentar entender o caso. Aí procuro quem é o melhor advogado da Campina Grande para falar sobre isso. Aí vou lá. E agora, o que a gente pode fazer mais? Tem alguém que a gente pode conversar para resolver. E eu vou dando o meu jeito. Eu vou buscando resolver da minha própria forma. Aí eu falo com o juiz. Aí eu vou falar com uma pessoa que tem algum tipo de influência. Eu vou dando meu próprio jeito para resolver o meu problema. Mas no momento da angústia dessa igreja, a atitude dos irmãos foi outra. Eles, antes de fazer qualquer coisa, eles jejuavam e oravam. Uma situação difícil, irmãos, complexa, que envolve a nossa igreja, que envolve a nossa família, que envolve o futuro, né? Os destinos do reino de Deus. Não podemos fazer outra coisa antes de reservar um tempo para orar e para jejuar. Quais são os desafios da igreja do Senhor Jesus Cristo? São muitos. Quais são os desafios dessa igreja, meus irmãos? São tantos. E aí, como é que está a nossa reunião de oração? Uma comparação rápida. Como era, como é. Quando a igreja do Alto Branco começou, nós não tínhamos mais do que, eu digo isso já como na estrutura que nós temos mais ou menos hoje, há de 20 e poucas pessoas. Máximo 30. E nós tínhamos uma reunião de oração na terça e uma reunião de oração na quinta. Como é que isso se dava? Você tinha ali facilmente 15, 20 pessoas na terça-feira, 15, 20 pessoas na quinta. E o número não bate, mas porque você vinha, às vezes, 2 vezes até para orar. E você chamava pessoas para vir orar. Os irmãos olhavam para a igreja com um olhar de amor, de desejo de crescimento. Olhavam para a sua vida e lembravam-se que o pão e a necessidade do trabalho, tudo isso vinha de Deus. E é essa motivação, porque absolutamente nada mudou na estrutura das reuniões de oração da igreja. É a mesma.
Mas hoje, a igreja tem mais de 70 membros. E na terça e na quinta-feira nós temos aí 7, 10 pessoas em cada igreja. Será que não tem mais problema na nossa igreja? Já estamos satisfeitos com o que Deus fez aqui? Será, irmãos, que não há mais nenhum desafio a ser alcançado? Crescimento espiritual, numérico. Será que nós já atingimos esse bairro aqui como nós queríamos? E na sua vida? Sua profissão, seus estudos? Nada mais depende de Deus. Mas eu sei, mas eu não estou dizendo isso porque desmerecendo sua oração particular. É importante a oração particular. Mas historicamente, biblicamente, a igreja dedicava tempo para orar junta. Porque no começo é assim, depois esfria. Porque a igreja perde o foco. Porque nós perdemos o foco. E nós vamos ficando cansados. Cansados do dia a dia da igreja. É triste, é vergonhoso, mas é a nossa vergonha. Nós cansamos toda terça, toda quinta, todo domingo, fazer a mesma coisa. Nós não somos capazes de mudar nada para isso. Porque a única possibilidade que haja mudança na igreja e na sua vida é quando nós nos unimos para orar e jejuar. O que acontece quando a igreja está assim? O Espírito Santo, ele desce sobre a igreja. Ele renova o ânimo dos irmãos. Ele faz com que a igreja cresça. Que os irmãos sejam cada vez mais firmes na palavra. Eu tenho certeza que nos tem a fazer durante o seu cotidiano durante a semana. Eles estudam, um ou outro trabalho, muito poucos trabalham. Mas é um momento de reflexão. Por que não era assim, e agora é assim? Lembremos, as missões, o avanço do Evangelho, a ordem do Senhor Jesus Cristo, buscar primeiro o reino de Deus e depois as demais coisas. Tudo isso se confirma por meio de uma igreja que ora e jejua coletivamente. Deus nos ajude a voltar a ter esse foco, pensar novamente na nossa igreja, na nossa casa, com esse ser. Convido os irmãos a ficarem de pé. Nós vamos orar ao Senhor. O presbítero Denilson, por favor. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela sua misericórdia, que nós sabemos, Deus, assim como ouvimos hoje pela manhã, é o Senhor que conduz a tua igreja, que conduz a pregação da palavra, a separação dos pastores que irão levá-la para o teu rebanho, Senhor. E nós te agradecemos pela tua misericórdia, nos preservar uma pregação fiel, Deus, ministro fiel para pregar a tua palavra para o rebanho do Senhor. Deus, que todos nós possamos ouvir sempre com atenção, Deus, com temor no coração, Senhor, e que o Senhor faça com que essa igreja continue a crescer, Deus, aquilo, meu Deus, que nós estivermos errados, Deus, sempre buscarmos corrigir a instrução da tua palavra, sempre disciplinados pelo Senhor, para que nós possamos ser perfeitos, perfeitamente habilitados para toda a boa obra. Abençoa a tua igreja, o teu povo, ser conosco. Dá-nos
graça para crescermos no amor, uns para com os outros, na fé do Senhor. Em nome do teu Filho.